O Concílio de Nicéia é um dos eventos mais comentados da história do cristianismo e, ao mesmo tempo, um dos mais mal compreendidos, não só por causa da complexidade real desse evento, mas também por causa de uma série de mitos que foram sendo empilhados em cima dele. Alguns dizem, por exemplo, que foi nesse concílio, ocorrido em 325 d.C., que os livros da Bíblia foram escolhidos. Outros dizem que foi nele que a doutrina da Trindade foi inventada, ou então que foi nesse concílio que o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Alguns ainda dizem que antes desse evento, Jesus era visto só como um simples mortal, e só depois dele é que ele passou a ser cultuado como um deus. Mas o que é fato e o que é ficção no meio disso tudo, né? Nesse vídeo a gente vai dar uma olhada mais atenta nessa história e verificar o que as fontes históricas realmente nos permitem dizer sobre esse evento. E a gente pode começar falando sobre 3 grandes equívocos sobre o concílio, e depois a gente fala sobre 3 grandes fatos sobre ele. Bom, e o primeiro grande equívoco sobre o Concílio de Nicéia que a gente poderia citar aqui é o de que ele teria definido o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Esse equívoco deriva de outro que é ainda mais difundido, que é que o imperador Constantino teria imposto o cristianismo como religião oficial romana. Na verdade, esse mal-entendido parece misturar 2 coisas, uma que aconteceu antes do concílio e outra que aconteceu depois. No ano 313, o imperador Constantino I, que governava as províncias ocidentais do Império Romano, e o imperador Licínio, que governava as províncias orientais, se encontraram no que é hoje a cidade de Milão, no norte da Itália. E lá eles publicaram um comunicado oficial, um édito, que descriminalizava o cristianismo e outras religiões também, e proibia as perseguições religiosas aos cristãos. Esse comunicado é conhecido como o Édito de Milão, mas diferente do que algumas pessoas pensam, esse édito não definiu o cristianismo como religião oficial do Império, ele só legalizou a sua prática. Segundo algumas fontes antigas, no ano anterior, 312, Constantino tinha se convertido ao cristianismo depois de vencer uma batalha e atribuir essa vitória a uma intervenção de Cristo. Mas isso não significa que os seus súditos tivessem que seguir a sua decisão. A conversão de Constantino, se é que ela de fato aconteceu mesmo nessa ocasião, que é um tema disputado, foi só a conversão dele mesmo, e não a conversão do Império. Só no ano 380, mais de 40 anos depois da morte de Constantino e 55 anos depois do Concílio de Nicéia, é que o cristianismo foi oficializado como a religião do Império Romano, isso pelo imperador Teodósio I. Então, assim, o Concílio de Nicéia, em 325, nem legalizou o cristianismo, coisa que Constantino já tinha feito em 313, nem definiu o cristianismo como religião oficial. Isso quem fez foi Teodósio e não Constantino, no ano 380. Bom, beleza. E um segundo erro que a gente poderia falar sobre o Concílio de Nicéia é o de que nele teria sido inventada a doutrina da Trindade. Esse é um mal-entendido que não está tão longe assim dos fatos, mas ainda assim é um mal-entendido. Como a gente vai ver daqui a pouco, a questão da Trindade, ou pelo menos parte dela, foi realmente o tema central do Concílio de Nicéia. Mas o que aconteceu ali não foi exatamente a invenção dessa doutrina. É que desde os primeiros séculos, muitas ideias diferentes sobre a relação entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo já circulavam entre os cristãos. Desde os textos do Novo Testamento, a gente já encontra referências a esses 3 nomes juntos, como na instrução de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por exemplo. Clemente de Roma, que é um autor do primeiro século, também diz o seguinte: não temos um só Deus, um só Cristo e um só Espírito gracioso? E o bispo Inácio de Antioquia, no início do segundo século, chama sua comunidade à obediência a Cristo e ao Pai e ao Espírito Santo. Mas até então, de fato, não havia uma elaboração tão sofisticada assim sobre a especificidade da relação entre esses 3, Pai, Filho e Espírito Santo. É só a partir de meados do século II que essa discussão começa a tomar uma forma mais filosófica, baseada inclusive em vários conceitos da filosofia grega. Justino Mártir, por exemplo, já começa a dizer que o Pai e o Filho são a mesma substância, ousia em grego, mas são diferentes faces, prosopa. Tertuliano de Cartago também fala de uma só substância divina, ousia, mas de 3 instâncias ou 3 pessoas divinas, hipóstases, que são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E vários outros autores, mesmo bem antes do Concílio de Nicéia, vão acabar entrando nessa discussão, e propondo ideias que nem sempre são muito compatíveis uma com a outra, e é justamente um conflito específico dentro dessa discussão que vai acabar motivando a convocação do Concílio de Nicéia. Mas daqui a pouco a gente volta nesse ponto. Antes, a gente precisa falar sobre o terceiro e maior mito de todos sobre o Concílio de Nicéia, que é o mais difundido e o mais distante da realidade, que é o mito de que os livros da Bíblia foram escolhidos nessa ocasião. Quer dizer, que foi durante esse evento que definiram quais livros deveriam entrar e quais deveriam ficar de fora da lista de livros sagrados. E eu diria que o principal texto que difundiu esse mito não foi exatamente um texto antigo, mas sim um texto do século XXI,
que também virou filme, né, que é o Código da Vinci. Nesse filme, que talvez seja mais impactante ainda do que o livro, né, alcançou mais pessoas, um dos personagens diz que no Concílio de Nicéia, abre aspas, muitos aspectos do cristianismo foram debatidos e votados, da aceitação e rejeição de certos evangelhos, a data da Páscoa, a administração dos sacramentos e, é claro, a divindade de Jesus, fecha aspas. E na sequência ele diz ainda, abre aspas de novo, até aquele momento na história, Jesus era visto por seus seguidores como um profeta e um homem poderoso, mas não passava de um mortal, fecha aspas. Bom, e de fato muitos aspectos do cristianismo foram debatidos e votados em Nicéia. E a gente sabe disso porque o concílio gerou vários documentos, como cartas e súmulas de definições, que foram citadas por autores da época e por causa disso conseguiram sobreviver ao efeito destrutivo do tempo, né? A gente geralmente perde os documentos originais, inclusive a gente não tem os originais do Concílio de Nicéia, né? O que é comum falando de história antiga, mas de qualquer forma a gente tem essas citações parciais ou integrais e tem também o testemunho de alguns homens que participaram diretamente do concílio e escreveram sobre ele, né? Que é o caso de Eusébio de Cesareia, Atanásio de Alexandria e Eustácio de Antioquia. Esses registros antigos, que são as nossas fontes para entender o que aconteceu ali no Concílio de Nicéia, falam de uma infinidade de coisas que foram definidas nesse evento, mas nenhuma delas, zero, tem a ver com a lista dos livros da Bíblia, ou com a aceitação e rejeição de certos evangelhos, né, como diz lá o Código da Vinci. A gente vai ver já que os assuntos debatidos nessa reunião variaram desde a data de festas religiosas até a natureza divina de Jesus, passando pelo tema da castração voluntária, de padres que moram com a tia e situações em que é melhor rezar em pé do que de joelho. Mas, de novo, sobre a definição dos livros da Bíblia, não há uma linha sequer. Aliás, a gente tem até uma linha em um texto de Jerônimo, que não participou do concílio, mas a gente chega lá depois também. Antes, só para reforçar esse ponto de que o concílio de Nicéia não foi responsável por definir quais os livros deveriam entrar na Bíblia e quais deveriam ficar de fora, é importante a gente dizer que essa tarefa de definição do cânon bíblico, né, dos livros autoritativos da Bíblia, já vinha sendo feita muito antes do concílio e só terminou de ser feita muito depois dele. O que acontece é que nos primeiros séculos da história do cristianismo, dezenas ou até centenas de textos foram escritos em torno da pessoa e do significado de Jesus, e alguns desses textos foram gradativamente acumulando ali uma certa autoridade e foram sendo adotados por comunidades cristãs ali como sendo úteis, edificantes ou até como sagrados mesmo. No final do segundo século, inclusive, já se falava em duas coleções distintas de textos sagrados, que eram o chamado Antigo Testamento, originalmente judaico, e o Novo Testamento, especificamente cristão. A lista exata de quais livros compunham essas coleções variava ainda de autor para autor, mas alguns textos estavam sempre presentes, né? Os 4 evangelhos e as cartas de Paulo, por exemplo, eram considerados como sagradas escrituras por praticamente qualquer comunidade cristã. Isso séculos antes do Concílio de Nicéia. Já outros livros, né, como o Apocalipse, o Pastor de Hermas, as cartas de Pedro e as cartas de Barnabé, ainda dividiam muito a opinião dos cristãos antigos. O Eusébio de Cesareia, que participou do concílio, né, como eu disse, conta que no ano 331, 6 anos depois de Nicéia, o Constantino pediu para ele produzir 50 Bíblias em grego para serem usadas nas novas igrejas de Constantinopla. E essa não era uma tarefa simples, porque isso exigia uma tomada de posição quanto a quais livros exatamente deveriam ser incluídos nesses volumes. E a gente sabe pelo próprio Eusébio de Cesareia que ainda nessa data, né, mesmo depois do Concílio de Nicéia, esse era um tema espinhoso. No livro História Eclesiástica, escrito pelo Eusébio, ele diz que, por exemplo, a segunda e a terceira carta de João, o Apocalipse de João, o Apocalipse de Pedro, o Evangelho segundo os Hebreus e a Didaqué eram livros que ainda geravam muito debate se deveriam ou não ser considerados autênticos e inspirados. E no fim das contas a gente não sabe exatamente como que o Eusébio montou essas 50 Bíblias, né, com quais livros exatamente, mas o fato é que em nenhum momento ele faz qualquer referência às definições do Concílio de Nicéia como algo que poderia orientar essa sua missão, o que indica, mais uma vez, que o Concílio de Nicéia não definiu a lista da Bíblia. Agora, outros concílios, né, não o de Nicéia, mas outros concílios, mais tarde, tentaram sim definir essa lista. Os principais foram os concílios de Cartago, que aconteceram em 397 e em 419. E a lista definida por esses concílios, né, se você estiver curioso, é a mesma lista seguida pelas Bíblias católicas atuais. São 73 livros no total, né? 69 dos quais a gente encontra também na maioria das Bíblias protestantes, além dos livros de Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Baruque. E veja bem, né, mesmo depois desses concílios, a gente ainda encontra muita variação no cânon, né, o que indica que essas definições conciliares não foram universalmente aceitas e aplicadas na época e nem depois. Um manuscrito do 5º século, por exemplo, que é o Codex Alexandrinus, contém os 73 livros lá da lista de Cartago, mas
mas ainda adiciona o terceiro e o quarto livro de Macabeus e o Salmo 51 no Antigo Testamento, e inclui também a primeira e a segunda carta de Clemente no Novo Testamento. Mas enfim, né, o processo de formação da Bíblia é um tema extremamente complexo por si só, então a gente vai deixar ele para outros vídeos. O que interessa aqui, por enquanto, né, para esse vídeo, é que esse processo certamente não começou e certamente não terminou durante o Concílio de Nicéia. E talvez ele não tenha nada a ver com o Concílio de Nicéia, nenhuma relação com o Concílio de Nicéia. E eu digo talvez e não certamente, porque de fato existe uma linha em um texto antigo que sugere que o escopo da Bíblia possa sim ter sido discutido em Nicéia. Esse é um texto de Jerônimo, do início do V século, no qual ele justifica a sua tarefa de traduzir o livro de Judite, dizendo que esse livro foi, abre aspas, contado no Concílio de Nicéia entre o número das Sagradas Escrituras, fecha aspas. Essa é a única passagem antiga favorável à ideia de que a lista dos livros da Bíblia foi discutida em Nicéia. E, na verdade, ela não é tão antiga assim, né? Ela não é antiga o suficiente. Isso porque Jerônimo ainda não era nem nascido nos tempos do concílio, e essas palavras foram escritas depois que outros concílios já tinham começado a tentar delimitar melhor o conjunto dos textos sagrados. Por isso, o mais provável é que o Jerônimo tenha feito alguma confusão ao escrever essa passagem, né? Talvez confundindo aqui o Concílio de Nicéia com o Concílio de Cartago, que realmente lista Judite entre os livros sagrados. Porque assim, né, se o Jerônimo tiver certo, fica difícil entender porque que ninguém que participou de fato do concílio falou sobre essa definição. E outra coisa, o Atanásio de Alexandria, que é um dos protagonistas do Concílio de Nicéia, chegou a registrar ele mesmo uma lista de livros do Antigo e do Novo Testamento, e ele não incluiu o livro de Judite. Pelo contrário, né, o Atanásio menciona o livro de Judite e diz que ele é lido por alguns, mas que não deve ser contado entre as Sagradas Escrituras. Então, se esse personagem, que foi um dos protagonistas do concílio, tivesse contra a decisão final do concílio, né, fosse um adversário ali do consenso, seria de se esperar que a gente tivesse alguma menção a isso, né, alguma referência a essa situação do Atanásio divergindo ali do consenso do concílio. Mas beleza, né, se o Concílio de Nicéia, então, não foi convocado para definir os livros da Bíblia, nem para inventar a doutrina da Trindade, nem para oficializar o cristianismo como religião oficial do Império, para que ele foi convocado, então? E aqui a gente já começa a falar sobre o que de fato aconteceu no concílio, né? A gente pode dividir isso em três questões, né? Duas questões secundárias definidas pelo concílio e uma questão principal. Uma primeira questão secundária que foi discutida ali no Concílio de Nicéia foi a data da Páscoa, né? Algo que o Código da Vinci inclusive fala que aconteceu, e nesse ponto, né, ele tem razão. Uma das atividades do concílio realmente foi discutir o processo de datação dessa festa religiosa, né? Porque naquele contexto, alguns grupos de cristãos estavam usando o calendário judaico para calcular o dia da Páscoa, e outros, principalmente em Roma e em Alexandria, estavam fazendo cálculos próprios, o que fazia com que essa data nem sempre fosse comemorada de forma uniforme no Império. E para buscar então essa uniformidade da prática cristã, o Concílio de Nicéia definiu que os cálculos da data da Páscoa deveriam ser independentes do calendário judaico e acertados consensualmente entre as igrejas. Isso de novo, né, para que todos os cristãos comemorassem a Páscoa no mesmo dia. Mas o concílio não chegou a definir exatamente qual seria essa data e nem quais os critérios precisos dos cálculos, mas ele estabeleceu sim que essa uniformidade deveria ser buscada a partir dali. Outra atividade secundária ali do Concílio de Nicéia, que também tem a ver com a questão da uniformidade de fé e prática cristã, foi definir algumas normas internas da igreja, chamadas de cânones. Essas normas regulavam principalmente a vida do clero, impedindo, por exemplo, que eles atuassem fora de uma determinada localidade ou que eles vivessem com mulheres, a não ser que fossem as suas esposas ou parentes, né? Mãe, tia, irmã. E vale até a pena ler alguns desses cânones direto da fonte, só para dar uma noção melhor da especificidade de alguns deles. O primeiro cânon, por exemplo, diz o seguinte: se alguém, estando enfermo, foi submetido a uma operação cirúrgica por médicos ou se foi castrado por bárbaros, que permaneça entre o clero. No entanto, se alguém em perfeita saúde castrou a si mesmo, é apropriado que tal pessoa, se estiver inscrita entre o clero, cesse o seu ministério, e daqui em diante nenhuma pessoa desse tipo seja promovida. O 17º cânon também é bem curioso, ele diz o seguinte: o grande e santo concílio considera justo que após esse decreto, qualquer um que for encontrado recebendo usura, seja por meio de transação secreta ou de outra forma, como exigindo a totalidade do dinheiro e mais a metade, né, juros, ou usando qualquer artimanha por apego ao lucro sujo, seja deposto do clero e seu nome seja riscado da lista. E finalmente o último cânon, né, o 20º, diz o seguinte: visto que há pessoas que se ajoelham no dia do Senhor e nos dias de Pentecostes, com o objetivo de que todas essas coisas sejam observadas uniformemente em todos os lugares, em cada paróquia, parece
bem ao Sagrado Concílio que a oração seja feita a Deus estando em pé. Então esse é um cânon que regula a postura da pessoa, a postura corporal da pessoa nessas datas específicas, né, em situação ali de oração. Bom, e finalmente, além dessas definições secundárias, né, que são definições muito importantes também, eu estou chamando aqui de secundária só porque ela não foi a discussão central do concílio, mas além delas também, então, houve uma definição principal que tem a ver com uma controvérsia que foi o motivo original da convocação do concílio. E em uma palavra, né, esse motivo foi o arianismo. E aqui realmente a gente chega no núcleo do concílio de Nicéia, nada foi mais importante nesse evento do que essa discussão. E para entender essa discussão, a gente tem que ir lá para a cidade de Alexandria, no Egito, porque foi lá que começou uma controvérsia muito aquecida sobre a natureza de Cristo e a sua relação com Deus Pai. De acordo com um presbítero chamado Ário de Alexandria, o Filho, né, a segunda pessoa da Trindade, não era eterno e nem da mesma substância do Pai. Ele havia sido criado pelo Pai e estava subordinado ao Pai. Já o bispo da cidade de Alexandria, que era Alexandre, defendia que o Filho havia sido gerado pelo Pai, mas não criado. Segundo Alexandre, gerar o Filho era algo da natureza eterna do Pai, que consequentemente sempre foi Pai e o Filho sempre foi Filho, eternamente. Mas para o Ário isso não fazia sentido, né? Se o Filho foi gerado, houve um tempo em que ele não existia. O Ário até considerava que o Filho era o primogênito de toda a criação, né? Como diz a carta aos Colossenses, e que todas as outras criaturas tinham sido feitas por meio dele. Mas ainda assim, o Filho também era, em certo sentido, uma criatura, um ser criado. E a substância do Filho não era a mesma do Pai, e sim uma substância criada a partir do nada pelo Pai. Então, assim, o Filho era divino, era Deus, mas como diz o Evangelho de João, o Pai é maior do que o Filho. Já o bispo Alexandre, né, que de novo considerava que o Filho era coeterno e consubstancial com o Pai, respondia às citações bíblicas do Ário, dizendo que o Pai e o Filho são um, como diz o Evangelho de João, e que a palavra, o Filho, era Deus, como diz lá também o Evangelho de João. Bom, e como a gente já antecipou, né, essas divergências na compreensão da Trindade, especialmente na compreensão da relação entre o Pai e o Filho, não eram de forma alguma incomuns no período. Mas essa disputa específica em Alexandria estava causando uma perturbação acima do normal e dividindo não só os cristãos da região em partidos rivais, mas também os cristãos de outras regiões do Império. E por causa disso, o imperador romano, Constantino, decidiu intervir, indicando um mediador para resolver esse atrito, que foi inicialmente o bispo Ósio de Córdoba. No ano 323, o Ósio começou a fazer umas primeiras tentativas para resolver esse problema, mas não teve muito sucesso. Então, 2 anos depois, foi tomada uma medida mais radical, que foi justamente a convocação de uma reunião geral dos bispos de todo o mundo conhecido, que era basicamente o território do Império Romano, né, na época, e essa região deveria definir de uma vez por todas qual era a opinião correta, a ortodoxia, a respeito dessa controvérsia doutrinal sobre a natureza e a relação do Pai com o Filho. E essa reunião de bispos, né, ou concílio, foi a primeira reunião universal ou ecumênica da Igreja e aconteceu na cidade de Niceia, na atual Turquia. Daí o nome Concílio Ecumênico de Niceia. Ou, como depois aconteceram outros concílios ali em Niceia, ele também é chamado de Primeiro Concílio Ecumênico de Niceia. E segundo as fontes antigas, 1.800 bispos foram convocados para ir até a cidade de Niceia, com tudo pago pelo imperador, mas só cerca de 250 ou 300 acabaram de fato participando. No final do processo, todos eles, com exceção de 2 bispos, concordaram com a posição de Alexandre de Alexandria, que defendia, né, a eternidade do Filho, a consubstancialidade entre Deus Pai e Deus Filho, e a posição de Ário, né, o arianismo, foi considerado como uma heresia. Os 2 bispos que se mantiveram alinhados com Ário, né, foram excomungados pela Igreja e exilados pelo imperador, assim como o próprio Ário, inclusive. E além disso, uma declaração de fé foi formulada ali para resumir e afirmar a nova posição ortodoxa, por assim dizer, a posição que a partir dali estava definida como ortodoxa, e esse credo é o chamado credo niceno. E o conteúdo dele deixa muito claro, né, contra quem ele foi escrito. Ele diz o seguinte: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai.
por quem foram feitas todas as coisas que estão no céu ou na terra, o qual por nós homens, para nossa salvação, desceu, se encarnou e se fez homem, padeceu e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Ele virá para julgar os vivos e os mortos, e cremos no Espírito Santo. E quem quer que diga que houve um tempo em que o Filho de Deus não existia, ou que antes que ele fosse gerado ele não existia, ou que ele foi criado daquilo que não existia, ou que ele é de uma substância ou essência diferente do Pai, ou que ele é uma criatura ou sujeito a mudança ou transformação, todos os que falem assim são anatematizados, ou seja, amaldiçoados, pela Igreja Católica. E foi principalmente sobre isso, então, o Concílio de Nicéia, né? Sobre a consubstancialidade e a coeternidade do Pai e do Filho. Aproveitando a ocasião, foi definido também que a Páscoa deveria ser calculada de forma independente do calendário judaico e que os bispos, presbíteros e outros membros da Igreja deveriam agir de tal e tal forma. Mas nada, absolutamente nada, sobre a aceitação ou rejeição de certos evangelhos. E aproveitando que a gente está falando aqui do Código da Vinci, né? Vale a pena fazer um último comentário aqui, que é sobre outra parte daquela citação que eu trouxe lá atrás, que é quando um personagem do filme diz que a divindade de Jesus foi votada no concílio e que até aquele momento da história, Jesus era visto por seus seguidores como um profeta e um homem poderoso, mas que não passava de um mortal. Ele chega a dizer até que Constantino fez dele, Jesus, um deus. E isso aí, na verdade, é um mal entendido bônus, né? Ou uma ficção bônus, que a gente poderia ter comentado lá na primeira parte do vídeo. Mas a partir de tudo que a gente já falou, acho que isso já caiu por terra, né? O que acontece é que a divindade de Jesus foi realmente discutida no concílio, mas nunca foi questionada. O que estava em jogo era se a natureza divina de Jesus era eterna e da mesma substância do Pai ou não. Mas ninguém, absolutamente ninguém presente no concílio de Nicéia achava que Jesus não passava de um mortal. O próprio Ário, que ficou marcado como grande vilão do concílio de Nicéia, na versão oficial da história, defendia que o Filho era Deus e que todas as coisas haviam sido criadas por meio dele. Ele era anterior a todas as criaturas. Então, assim, isso não é ser um mero mortal ou um simples profeta ou um homem poderoso. Mais uma vez, né, o que estava em jogo não era se o Filho era Deus, mas sim se o Deus Filho e o Deus Pai eram coeternos e consubstanciais. Bom, e é isso, né? Espero que essas considerações tenham ajudado a entender um pouco melhor esse evento tão importante da história e tão mal compreendido. Ainda teria muita coisa para falar sobre o assunto, né? Como sobre o próprio Constantino, sobre o triunfo definitivo do cristianismo no Império, sobre a história da definição da Bíblia, mas por enquanto fica assim, né? Em outros vídeos a gente vai continuando essa discussão. As referências sobre tudo que eu falei aqui, como sempre, estão na descrição do vídeo. Muito obrigado por assistir e até o próximo. Falou!